a Bíblia tem todas as respostas. Ao dizer que a Bíblia tem todas as respostas, a gente não intenciona dizer que a Bíblia fala tudo sobre tudo, ou que o conteúdo da Bíblia é exaustivo sobre qualquer que sejam os assuntos. A Bíblia não é exaustiva sobre quem é Deus, isso é, ela não diz tudo o que poderia ser dito sobre Deus, ou qualquer dos seus atributos, qualquer do seu plano. Ela não é exaustiva em nenhum aspecto. Então a gente não está dizendo que a Bíblia faz todas as perguntas, ou que ela tem todas as respostas, ou que ela é escrita e não existe nada de verdade fora da Bíblia. Estamos dizendo que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é suficiente para conduzir o povo de Deus de uma maneira que agrada a Deus no tempo que se chama hoje e em qualquer outro tempo. Quando nós pensamos sobre esse assunto e essa conferência, nós precisamos compreender que existem muitas doutrinas que não são igualmente importantes. Toda doutrina é doutrina, se for doutrina de Deus, é doutrina da palavra de Deus, mas nem toda doutrina carrega a mesma importância. Como assim? Algumas doutrinas, elas são tão fundamentais que tocar nessa doutrina vai promover um efeito dominó que desencadeará numa perca, às vezes até no significado do evangelho. Outras doutrinas ou outros ensinos são tão importantes que sobre ele está ancorados outros ensinos e outras doutrinas. Então, removê-los ou ignorá-los pode atrapalhar a construção de todo o edifício teológico, todas as informações que nós temos sobre Deus. De tudo que vocês vão ouvir nessa semana e todas as coisas que vocês irão aprender, que serão muitas coisas novas que eu estou animado para aprender também. A mais básica de todos é como Deus descreve a sua palavra. A mais básica de todos é que o livro sagrado, a revelação do grande Deus para nós, ela tem origem em Deus e por isso carrega de um lado suficiência e carrega de um outro autoridade. Porque ela é a autoridade de Deus sobre o povo de Deus, ela é suficiente, é capaz de conduzir o povo de Deus naquilo que Deus intenciona, para que o povo glorifique a Deus. Ignorar a autoridade de Deus é um insulto à origem da palavra de Deus, que carrega essa autoridade porque é vinda do próprio Deus. E se a palavra não é autoridade, ela não ordena, não manda como devemos pensar, como devemos conduzir a nossa vida, então é óbvio que ela não será suficiente para nos conduzir. É a suficiência das Escrituras que é a base de momentos como esse. Que a palavra de Deus governe cada área da nossa vida, que a palavra de Deus governe, tenha algo a dizer, que Deus diga o que Ele quer dizer em qualquer que seja as áreas das nossas vidas. Depois disso, então Deus pode falar sobre a idade de namorar, Deus pode falar sobre o que significa sexualidade, Deus pode falar de as razões pelas quais eu devo trabalhar, da maneira como eu devo trabalhar e se pode ou não determinado trabalho, as razões porque eu faço isso, faço aquilo, ou não faço isso, não faço aquilo. Então, o ordenamento de Deus está baseado na autoridade que Deus tem e colocou num livro escrito. E daí a suficiência desta palavra para conduzir o povo de Deus. Não tem nada antes disso. Por isso que nós vamos abrir compreendendo ou procurando compreender que esta é uma verdade, a autoridade da palavra de Deus é uma verdade que os discípulos de Jesus precisam iniciar já com ela, que o próprio Jesus, ainda no início do seu ministério, colocou isso como um sine qua non, como uma razão, como algo tão substancial, tão fundamental, que não é possível conceber um discípulo de Jesus, um aluno do Mestre, um seguidor de Jesus, sem que esta pessoa carregue na sua cabeça, no seu coração, a compreensão de que Jesus fala a verdade, tem a autoridade de ordenar como eu devo viver, como eu devo pensar e o que eu devo sentir. Jesus colocou esta verdade bem no início do seu ministério para aqueles que eram candidatos ao discipulado. E eu quero colocar para vocês, na primeira plenária de uma semana de aconselhamento bíblico, porque nada
que nós vamos dizer posteriormente fará efeito se vocês começarem desconfiando da autoridade da palavra de Deus, ou não compreendendo a suficiência das Escrituras. Essa verdade deveria ficar clara na mente dos discípulos. E é sobre ela que Jesus, quando chama os seus primeiros discípulos, ah, dá a atenção, ou pede para que eles tenham atenção. Vamos a um texto conhecido de Lucas capítulo 5. Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 5. Esse texto ele poderia ser lido de diferentes ângulos, ele poderia ser lido compreendendo a formação dos discípulos, e ele vai ser lido de determinada maneira, dessa maneira, mas Lucas, assim como os outros evangelhos, tem como ponto central quem é Jesus. Lembra que os evangelhos eles foram escritos não somente para dizer como é que os personagens reagiram a Jesus, no encontro com Jesus, mas os evangelhos é a contação da história de Jesus. Então, tudo que está escrito, mesmo que algumas vezes ele não seja o protagonista de determinada história, tudo é para direcionar a atenção e revelar algo a respeito de Jesus, quem ele é, o que ele deseja e o que ele faz. E aqui em Lucas capítulo 5 não é diferente. O que eu quero ver com vocês é que aqui é revelada a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus sobre o cosmo inteiro, sobre a criação. Mas a autoridade de Jesus sobre os seus discípulos. E essa autoridade de Jesus é provada por sua palavra, né? Ela é compartilhada por meio de sua palavra. Então, Lucas capítulo 5, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do grande Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles para a praia, os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu queria ver com vocês esse texto em 3 momentos. Queria ver com vocês um teste apropriado à autoridade de Jesus. Queria ver com vocês uma resposta apropriada à autoridade de Jesus. E, por último, eu queria ver as transformações decorrentes da autoridade ou de abraçar a autoridade de Jesus. O teste, a resposta e a mudança. O nosso texto inicia de maneira simples, nos dando uma ideia do que está acontecendo. É o início do ministério de Jesus, como nós bem sabemos. O versículo 1 até o versículo 3 nada mais é do que uma ajuda para que a gente veja o que está acontecendo, né? Um background, para a gente ver o cenário. Eles estavam junto do lago de Genezaré, que é o mesmo lago chamado da Galileia, que não é mesmo um lago, na verdade é um grande, não é o mar, melhor dizendo, né? O pessoal chama de Mar da Galileia, mas não é mesmo um mar, é um lago de Genezaré. A multidão que estava para ouvir a palavra de Deus. E esse aqui
É uma coisa interessante do ministério de Jesus, porque muito embora Jesus tenha feito muitos milagres e seja lembrado com constância por causa dos milagres que ele fez, a concentração, na verdade, do ministério de Jesus foi em relação ao seu ensino. Desde João, capítulo 1, diz que parte importante do seu ministério seria revelar aos homens a vontade de Deus, dizer qual era a vontade de Deus para os homens, mostrar Deus por palavras e por obras. Então aqui não é diferente. Ao início do ministério de Jesus, o pessoal começa a empurrar ele para dentro d'água enquanto as pessoas vão chegando. E é nesse momento, então, que ele percebe que alguns pescadores haviam trabalhado a noite inteira e estavam voltando. Provavelmente Jesus está nas primeiras horas da manhã e ele percebe, ou pela frustração óbvia, ou pelo lavar da rede, que era um ritual comum dos pescadores depois de uma noite de trabalho, eles percebem redes secas sendo consertadas ou limpas, sem peixe. Sem peixe. E consegue ver, talvez perceber a frustração daquele pessoal. O texto, então, à medida em que vai caminhando, nos dá uma foto, a gente percebe uma cadência, uma progressão de atividades, nos dá o background, nos diz o que é que está acontecendo, é de manhã cedo, os pescadores estão lá, limpando as redes, ouvindo talvez o que Jesus está dizendo, enquanto Jesus está ensinando como é de costume, a uma grande multidão, como é de costume, mas a gente consegue entender que Jesus deseja ter, até o final da história, um encontro pessoal com Pedro. Parece que ele quer ter um tempo a sós com Pedro, um tempo distante da multidão. E é nesse movimento de se afastar da multidão para se encontrar com Pedro, ensinar importantes lições para Pedro, que Pedro aparece como protagonista da história, muito embora, porque sendo o evangelho, essa história é a respeito da autoridade, poder, capacidade de Jesus, que ele tem de controlar peixes, de controlar o coração dos homens. Mas até aqui, nós estamos apenas com o background, né? Apenas com o contexto. Os discípulos estão lá, junto com o seu mestre, Jesus está ensinando uma multidão e os discípulos, ele vê esse pessoal que está lavando as redes na praia, ele entra no barco, ele não pede permissão, a gente sabe por outros textos que ele já conhecia Pedro, no capítulo 4 ele cura a sogra de Pedro. Então isso aqui não é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Mas ele não pede permissão, ele simplesmente entra, ele diz para que Pedro se afaste, ele quer ter um tempo com Pedro, mas tudo isso ainda é background. E ele assenta e de lá ele ensina as multidões. E aí parece que ele diz, muito bem, essa será a minha última lição para vocês. O versículo 4 diz, quando ele acabou de falar, a multidão. Então ele vira para Pedro e aí ele oferece um teste apropriado à sua autoridade. Jesus diz a Simão, muito embora outras pessoas estavam lavando as redes, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes para vocês pescarem, para você pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. O desafio começa, ou surge, exatamente quando Jesus manda que Pedro faça algo, no mínimo, estranho. Ele ordena que Pedro pesque em um lugar específico, o lugar mais fundo do lago. Na verdade, em toda essa narrativa, o conflito ou o problema aparece quando Jesus ordena Pedro, um pescador experiente, para que ele faça algo que ele havia feito a noite inteira, mas agora simplesmente sob o comando de Jesus. Ele sabe, o texto diz que ele havia trabalhado a noite inteira. E a réplica de Pedro, nós temos feito isso, nós nada apanhamos, mas eu lançarei as redes sob a tua palavra ou por causa da tua autoridade, nos ensina, irmãos, de maneira profunda, nos ensina contra aquela falácia que nós comumente aprendemos, de que, de uma perspectiva humana até,
O know-how é a experiência, é a capacidade, é a inteligência, é a titulação dessa pessoa que dá a ela direito e autoridade para dizer a um outro como as coisas devem ser. A resposta de Pedro está repleta de ensino positivo sobre como receber o mandamento de Jesus, mas ensina uma certa ironia. A falácia da autoridade, meus queridos, a falácia que ela vem para dentro do aconselhamento bíblico, é aquela falácia que diz cada um no seu quadrado. Você cuida disso, eu cuido disso, eu sou um expert, eu estudei para trabalhar nisso, você trabalha naquilo. Aqui a situação de um carpinteiro dizer para um pescador o que deve fazer é mais ou menos como se um pastor dissesse para um CEO como é que ele deveria conduzir os seus negócios. Enquanto o CEO havia treinado, ele sabe como fazer as coisas, sabe como negociar, o pastor que não tem nenhuma ideia de como fazer aqui, não pode dizer como as coisas devem funcionar simplesmente porque ele não tem a autoridade devida. É a expertise, é a experiência naquela área que confere a autoridade. Mas a resposta de Pedro nos dá um caminho diferente. Será que Jesus, como carpinteiro, teria condições de dizer a um pescador onde ele deveria pescar? Será que um carpinteiro, ele poderia dizer a uma mãe como ela deveria criar o seu filho, como ela deveria exercer a maternidade, mesmo que ele nunca tivesse parido ninguém? Ou nunca tivesse amamentado, ou nunca tivesse acordado de madrugada para cuidar de menino? Será que ele pode dizer isso? Será que ele pode dizer alguma coisa sobre castidade, sobre virgindade, sobre ansiedade, sobre outras questões, mesmo quando ele não passou, não experimentou essas coisas? Muito cuidado com a falácia da autoridade, de que é a experiência, de que é o pragmatismo, de que é a titulação, de que é o estudo formal que confere a alguém a autoridade para dizer como as coisas devem ser. Isso pode acontecer em outras áreas, pode acontecer na medicina, pode acontecer na sala de aula, pode acontecer na igreja, pode acontecer em qualquer lugar. Eu não estou dizendo, irmãos, que a experiência não pode ajudar, a experiência e a reflexão e o estudo podem conferir ao seu possuidor um certo grau de autoridade ou capacidade de falar sobre determinadas áreas da vida, capacidade de falar com grande propriedade. Mas muito cuidado quando esse tipo de raciocínio, porque esse tipo de raciocínio, embora possa funcionar com seres humanos no nível horizontal, não funciona com Deus. E porque não funciona com Deus, a gente já tem que duvidar das vezes que a gente se utiliza deste conceito, dessa falácia, para colocar na nossa vida. Eu lembro com tristeza um discurso, às vezes nas faculdades, de que o homem não pode falar sobre abuso feminino. Um homem não pode falar sobre feminicídio. Um homem não pode falar sobre crime passional. Um homem não pode falar sobre feminismo ou sobre machismo, porque o fato dele ser homem, calado já está culpado. A fonte, o fato dele ser homem, ele não consegue olhar a realidade de uma maneira fora do seu sexo para interpretar de maneira correta sobre o que acontece lá. É sempre prejudicial, é sempre pragmática, é sempre machista, é sempre... Não, você não pode ensinar isso aqui para sua filha. Por quê? Porque você é um homem. E aí os solteiros não podem dizer aos casados como eles devem tratar a esposa. E aqueles que não são viúvos não podem dizer às viúvas como elas devem conduzir o corpo. E isso acontece em todo canto. Como se a autoridade para dizer como as coisas devem ser estivesse na experiência que alguém tem. Muito cuidado com isso. A autoridade está na palavra de Deus.
E todas as vezes que uma criança disser algo com base no que Deus diz, em como ele avalia a verdade, não importa se a quem ele diz é um homem velho, capaz de doutor, de 80 anos, ou alguém que está no nível dele, é a autoridade de Deus perpassando pela mente, saindo pela boca daquela criança, que diz que este aqui deve se submeter ao que esta criança está dizendo, porque a autoridade não está na experiência, a autoridade não está no estudo, a autoridade não está nem na piedade, a autoridade está no que Deus diz em sua palavra. No que Deus diz em sua palavra. É a falácia da autoridade que tem impregnado as igrejas, impedindo homens, mulheres, adultos, solteiros, casados de se munirem da palavra de Deus para encorajar uns aos outros. É essa falácia da autoridade que tem impedido tantos de nós de sermos beneficiados com o que Deus tem a dizer por intermédio de outros. Porque nós fechamos a porta do nosso coração quando aquela pessoa que fala não tem autoridade. Eu só escuto o pastor, já ouviram isso? Não. Pastor cita João 3,16 e o outro cita João 3,16. Mas eu só escuto o pastor. Por quê? É a mentira a falácia da autoridade. Não, pastor tem título, estudou ou algo assim. Quando na verdade deveria ser a palavra de Deus. Jesus aqui, Pedro, quando responde, na verdade, ele não padece daquela hiperespecialização nos assuntos de religião. Na verdade, aqui é Jesus, um carpinteiro, ordenando para um pescador de carreira o que ele deve fazer. Não é que Deus só possa falar conosco sobre as questões de religião. Porque uma das maneiras, meus queridos, de negar a autoridade da palavra de Deus e a sua suficiência é colocar uma caixa, pode ser até bem grande, e abrir e colocar a Bíblia, escrever por fora, religião, assuntos religiosos, e fechar. E tudo mais da nossa cosmovisão, as outras pessoas, os especialistas podem dar conta. Mas a Bíblia tem autoridade sobre a sexualidade humana, sobre a identidade. A Bíblia tem algo a dizer sobre o governo, sobre juízes, sobre barganhas, sobre corrupção. Tem algo a dizer sobre artes, algo a dizer sobre lazer, dizer sobre a história. Todas essas coisas, todas essas realidades humanas podem receber o escrutínio divino, estão debaixo da autoridade de Deus. Mas a resposta de Pedro também parece explicar o lógico. Sendo que trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, isso indica que o mar não está para peixe. Mas ele avança. Pedro diz: tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre esta tua palavra é a ordem composta de 2 verbos. Sai daqui, leve o barco para o lugar mais fundo e lance as redes. Leve o barco e lance as redes. Sob esta tua palavra, ou motivado por causa desta, sob a autoridade desta tua palavra. Poderia ter tido várias razões para Pedro falar isso ou não falar isso. Mas aqui ele diz que está sendo motivado ou dirigido a fazer o que ele já falou, que aparentemente é ilógico. Senhor, peraí, nós trabalhamos a noite inteira, não deu certo. Eu entendo do que eu estou fazendo. Não deu certo. Mas ele continua: sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro poderia estar falando a respeito das dificuldades normais que ele encontraria ali. Depois de haver trabalhado a noite inteira, o que você quer? Ir para casa e dormir. Eu trabalhei a noite inteira, o que eu quero é ir para casa. Eu já fiz, eu já me esforcei, já fiz o que eu posso fazer, não tem nada mais que eu possa fazer. Eu lembro de aconselhar alguém que não estava vendo o resultado da sua interação com a Bíblia.
Ele não estava vendo o resultado da sua leitura. Aí, quando eu falava isso com ele, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, de que ele deveria insistir na vontade de Deus, na palavra de Deus, a contragosto do seu próprio coração, ele dizia: não, pastor, isso aí funciona com o senhor, funciona com fulano de tal, funciona com outro, mas não tem funcionado comigo. Essa indisposição de continuar crendo a despeito dos resultados que parecem não chegar quando eu quero, que a palavra de Pedro pode ir contra. Se Pedro estivesse simplesmente sendo guiado por aquilo que funcionava no tempo, a experiência, ou o que ele queria acontecendo ali naquele momento, eu me esforço, eu lanço a rede, eu pesco. Se ele tivesse parado aí, seria lógico, mas seria desobediência e incredulidade. O que o Senhor me pede não parece lógico. O que o Senhor me pede não faz nenhum sentido. O que o Senhor me pede vai contra o meu conforto. O que o Senhor me pede até agora não aconteceu. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Meus irmãos, eu quero dizer que é muito difícil medir a nossa confiança na autoridade de Jesus quando Jesus sempre concorda conosco. Não é? O Senhor está mandando eu pegar o barco e pescar? Aham. Eu trabalhei a noite inteira e nada apanhei. Em outras palavras, é como se Pedro dissesse: da minha perspectiva, o mar não está para peixe. Da minha perspectiva, não deu certo e não dará certo. Da minha perspectiva, eu e o Senhor estamos pensando um pouco diferente. O Senhor acha que dá, eu acho que não. Eu estou discordando do Senhor humildemente, porque eu já fiz isso e nada aconteceu. Mas a nossa confiança na autoridade de Jesus, ela realmente aparece quando Deus discorda da gente. Porque se a nossa confiança e obediência em relação a Jesus só acontece quando ele concorda comigo, isso não é tanto obediência, isso é mais convencimento, é quase que uma barganha. É quando ele discorda de mim e eu obedeço que a minha confiança e submissão à sua autoridade são demonstradas. A resposta de Pedro, ela admite a dificuldade e a aparente falta de racionalidade no mandamento de Jesus. Mas mesmo assim, Pedro faz. Embora seja importante, irmãos, que a gente demonstre obediência com Jesus, para Jesus em todo o tempo, é quando Jesus pensa algo e eu não penso, e há discordância entre nós dois, e mesmo assim eu me submeto, que isso demonstra que eu de fato estou debaixo da autoridade de Jesus e confio na autoridade de Jesus. Eu lembro de uma senhora que, crente em Jesus Cristo, que viveu muito tempo solteira, e ela estava livre para casar desde que no Senhor, mas em determinado momento apareceu um homem mais jovem. Ele apareceu descrente, depois no meio do processo, ele se disse que era crente e aí queria casar com ela. Então eu disse para ela: irmã, eu acho que isso aí não é a vontade de Deus, as coisas estão meio toscas, vamos estudar, ver como é que Deus vai fazer lá com ele e separar essas duas coisas, o relacionamento dele com Cristo, o relacionamento da senhora com Cristo, mas não existe nem dupla, vocês têm que ficar um pouco distante. E a argumentação dela é: pastor, peraí, pastor, por que eu preciso estar separado dele se nós nos amamos e vamos nos casar? A senhora precisa fazer isso porque a palavra de Deus diz que sexo é para dentro do casamento depois da aliança. A aliança autoriza o sexo e não do contrário. Pastor, mas no meu coração, eu já o amo. No meu coração eu serei dele e ele será meu. Pronto, quando a gente mudar esse verbo de será para então você tem autorização e permissão diante de Deus. Pastor, eu não consigo ver assim não. Pastor, eu acho, eu não sei, o que ela queria dizer é que ela não queria obedecer. Mas não dizer que não quer obedecer é muito impávido. Então você diz: pastor, eu não sei se é assim. Pastor, tem certeza que essa é a maneira?
Pastor, eu não sei, o senhor pode me explicar de novo? Pastor, eu não sei, eu não acho que pode ser dessa maneira. Todas essas possibilidades nada mais são do que a indisposição dessa pessoa em obedecer. A gente precisa obedecer ao Senhor, mesmo que o que Ele requer de nós e os seus mandamentos forem de encontro às verdades, aos nossos sentimentos e às opiniões de outras pessoas. Do contrário, nós não estaremos dentro do plano de Deus. Jesus, ele pode fazer aquilo que ele deseja, ele pode ordenar qualquer que seja as coisas, sendo lógico. Não estou dizendo que Jesus é ilógico, mas às vezes a nossa lógica mundana acaba confundindo o que eu acho que é melhor para mim com aquilo que é lógico. Então Jesus se apresenta para Pedro como alguém que está testando a concepção que Pedro tem sobre a sua autoridade e disposição, liberdade de falar em qualquer área da vida, inclusive na pescaria. Não era uma questão de se ia pescar ou não, é questão de se Pedro iria obedecer ou não. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E aqui nós encontramos, meus queridos, uma resposta apropriada à autoridade de Jesus. A frase sobre a tua palavra indica o que Pedro fez. O que motivou ele não foi a lógica do mandamento, não foi o assentimento intelectual da ordem, não foi a compreensão exagerada que ele tinha a respeito, não foi um relance do sol sobre a água e ele viu o rastro do peixe. Não foi isso, ele falou dessas outras coisas. Peixe não tem, a gente trabalhou a noite inteira. Força não tem, eu trabalhei a noite inteira. Esperança também não tem de pegar pelo menos hoje, a gente está lavando as redes, terminou. Existe uma certa ilógica aqui na que o que o Senhor está dizendo, mas sob a tua palavra. Não a lógica, não a sentimento, mas a disposição de obedecer à palavra de Deus. Não é a primeira vez que ele havia visto Jesus operando, Lucas 4:38. Ele deve ter visto exorcismos e diversas curas. Ele tinha um conhecimento de Jesus. E ele sabia então que Jesus era digno de mandar e ele, Pedro, deveria obedecer. Quando a compreensão e a aceitação são elementos que condicionam a nossa obediência, essa é uma maneira polida e humana de dizer que eu preciso ser convencido para obedecer. Quando o que me conduz à obediência, quando o que me faz obedecer, é o fato de ter aceitado aquilo como o melhor, é de ter processado todas as informações e no meu raciocínio eu decidi que aquilo é o certo a se fazer. Quando eu, a despeito de uma ordem clara do que Deus me manda fazer, eu preciso de mais informações, outras informações que me esclareçam, razões, motivos outros para que eu faça o que eu já sei que Deus quer que eu faça. Isso aqui não é obediência. Isso não é obediência. Nós não obedecemos a Deus quando Deus nos convence. Ele não precisa nos convencer, nos dando diversas razões. Algumas vezes ele faz isso. O que ele precisa é mandar. E a prerrogativa dele é ordenar. A nossa prerrogativa é simplesmente obedecer. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, vocês lembram? Quando ele descreve o mundo à parte de Deus, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, ele descreve as pessoas debaixo de autoridade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Mas ele diz do versículo 1, versículo 2 e versículo 3, de que o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, estavam lá e éramos escravos das paixões do nosso próprio coração. Nós éramos escravos de nós mesmos. Veja comigo, irmão, imagine a pessoa que vive nesse mundo desgraçado e nunca fumou, nunca usou droga e decidiu casar virgem.
Agora, ele fez essas coisas porque ele leu de que o uso indiscriminado de nicotina poderia afetar o seu cérebro e ele queria ser um cirurgião de cabeça e ele então achou que ser um cirurgião de cabeça, se esforçar para isso, não sofrer nenhum dano com o uso irrestrito de nicotina, era melhor para ele do que usar nicotina. E por causa disso ele nunca usou. Esse tipo de mentalidade de processo existe lá. O problema não é o que ele deixa de fazer, mas o que motiva ele a não fazer ou fazer as coisas. Ele está agindo na independência de Deus. Ele é a referência do bem e do mal, do que pode e o que não pode fazer. É disso que o Senhor Jesus veio nos tirar, colocando acima de nós a sua autoridade, para que a gente faça ou não faça o que ele nos manda. Então não é o fato de fazer ou não fazer. O homem do mundo pode encontrar determinadas razões para fazer ou não fazer, coisas até boas. Então estava com medo de contrair uma doença e por causa disso eu casei virgem e não deitei com prostitutas. Ótimo que você não deitou com prostitutas, mas a razão subjacente dessa boa obra não foi Deus. Foi você mesmo, foi medo. A resposta apropriada à autoridade de Jesus não é ser convencido para que ele seja obedecido. É ouvir o que Deus diz com clareza e assim obedecer. Talvez aqui nós encontramos um dos problemas mais sérios do evangelicalismo brasileiro presente. Que eu falei no início, agora eu repito, a estratificação da autoridade. O lema do diabo, às vezes, é dividir para conquistar. Então, na cosmovisão cristã, Deus era a suprema autoridade para explicar como as coisas deveriam funcionar. E a razão porque elas não funcionavam. De dentro do homem, ele vai dizer, procedem homicídios, prostituição, adultério, loucura. Mas o mundo vai reclamar autoridade sobre todas essas coisas. O corpo vai reclamar autoridade sobre essas coisas. E às vezes a opinião de Deus fica restrita e recolhida a assuntos de religião e pertence ao foro privado. Isso aconteceu desde muito tempo, no século XVII, com o pietismo inglês, depois isso vai descambar no liberalismo teológico do século XX e XIX, dizendo que o raciocínio humano era o grande crivo sobre tudo. Esse aí foi o grande embrião para essa modernidade tardia ou essa ruptura com a verdade absoluta. Os homens então produziram uma cosmovisão que era completamente alheia ao sobrenatural. Uma visão dualística da vida, teísta. A vida dentro de duas esferas. E o homem se perdeu. É nessa independência que está desde Gênesis capítulo 3. Você vai comer isso e você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, você não vai precisar mais de Deus para dizer isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Vocês vão decidir por vocês mesmos. O evangelicalismo brasileiro tem padecido dessa falta de autoridade divina sobre eles nos vários assuntos. E com o integracionismo, a lida da alma, os assuntos, mesmo os assuntos do coração, de santidade, essas coisas têm perdido espaço para o avanço daqueles que passaram algum tempo estudando e assim acham que têm todas as coisas resolvidas no coração. Isso acontece na pedagogia, na remoção da autoridade, na educação dos filhos, sem disciplina, ao invés do absolutismo da tomada de consciência ou da disciplina positiva, de quantos e quando se tem filhos e a economia que eu tenho no processo. Isso fala nas ciências políticas, a função do Estado, a função da igreja, até o próprio evangelho e o significado da salvação de Cristo. Tudo isso nada mais é do que um distanciamento da autoridade que deveria caber a Deus. Esta é a resposta devida à autoridade que Deus tem. Pedro deveria ser um modelo para todos nós.
Solteiros, casados, homens, mulheres, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, professores, médicos, carpinteiros, toda e qualquer pessoa, tudo que é criatura e não criador, deveria ser subordinado à autoridade do carpinteiro Jesus Cristo, Senhor do universo. Não somente porque ele tem poder, mas porque ele é todo sábio. Porque ele sabe o que está fazendo. Eu queria saber onde estão os Pedros do nosso tempo, que ousarão confiar em um carpinteiro para dizer o que é ansiedade. Em um carpinteiro para dizer que o seu filho desobedece porque ele é pecador. E não porque ele tem TDAH, e não porque ele tem uma disfunção ou um transtorno. Que Deus fez homem e mulher e qualquer desvio disso se constitui pecado contra Deus. De que as coisas são o que Deus diz que elas são. De que os termos, quando são mudados, pode parecer inteligente, mas não se modifica o que de fato são. Onde estão aqueles que vão lidar com aquilo que Deus tem dito? Você está dizendo que todas as vezes que Deus disser alguma coisa eu devo obedecer? Não. O que eu estou dizendo aqui, todas as vezes que Deus ordena, ele ordena porque tem autoridade. E a única resposta que lhe cabe é obedecer. J.C. Ryle disse assim: não devemos duvidar que este simples acontecimento contém uma lição prática para todos os crentes. Temos de aprender sobre a bênção de manifestarmos uma obediência imediata e inquestionável aos mandamentos do Senhor. O caminho do dever, às vezes, pode ser árduo e desagradável. A sabedoria do caminho que determinamos seguir pode não ser evidente para o mundo. Porém, coisa alguma deve nos impedir. Não temos que consultar carne ou sangue, devemos avançar firmemente quando Jesus nos diz vão, fazendo com ousadia, determinação e sem vacilar aquilo que ele nos ordena quando diz façam-no. Devemos andar pela fé e não pelo que vemos, crendo que mais tarde entenderemos as coisas que agora não percebemos como corretas ou lógicas. Agindo desse modo, jamais acharemos que somos perdedores. E mais cedo ou mais tarde, descobriremos que tivemos uma grande recompensa. Às vezes as coisas não são tão simples assim. Durante a época da calamidade, nós vimos... Eu não me importa onde, como você lidou, eu não estou querendo falar de uma pessoa específica. Na época da calamidade, nós vimos no mundo os decretos, ou com sabedoria, mas com uso de autoridade, para que fechassem as igrejas, ou que alguns entenderam impedir ou a proliferação do vírus, mas que eles não tivessem aqueles ajuntamentos que haviam sido perpetuados pelos últimos 2000 anos. E aí algumas comunidades, sem criar nada novo, se ancorando em textos como o texto de Hebreus, em compreendendo textos como Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, de que havia um direito natural anterior a qualquer estado, um direito de adorar em comunidade, um direito de trabalhar dado pelo Criador. Eles continuaram fazendo o que sempre haviam feito, sem criar nada novo, sem promover em submissão ao governo instituído por Deus. Decidiram continuar fazendo o que haviam feito antes deles nos últimos 2000 anos. No primeiro dia da semana, eles se reuniam para adorar e ouvir a sua palavra. E apenas para ilustrar, eu sei de uma comunidade que se reuniu a despeito dos decretos. E naquela comunidade ninguém morreu. Nem os familiares que eram descrentes ou amigos deles morreram durante esse tempo todo. Enquanto pessoas estavam sofrendo, nenhuma daquela comunidade, ou os amigos, ou os familiares daquela comunidade
E algumas pessoas acham que aquilo dali foi uma resposta de Deus honrando esse movimento. Muito embora nem sempre a nossa obediência vai acarretar em algo milagroso, algumas vezes obedecer fará isso. E a desobediência nunca trará de Deus a atenção e o movimento da parte dele para fazer coisas grandiosas. O que vemos aqui é que a resposta humilde de Pedro, a prerrogativa de Deus de exercer autoridade sobre ele, faz com que ele experimente um grande milagre diante de si. Às vezes a gente fica pensando, qual foi o milagre aqui? O texto diz, versículo 6, fazendo isto ou obedecendo, apanharam grande quantidade de peixes. As redes deles começaram a se romper. Essa parte aqui está dizendo, para que fique claro, que não foi uma sorte de principiante. O carpinteiro mandou a gente ir, sorte de principiante, acertou o cardume. Não. O texto deseja descrever que foi algo incomum. Foi uma grande quantidade a ponto deles quase irem a pique, a ponto das redes quase se romperem. O que aconteceu aqui? Alguns vão dizer que Jesus, enquanto estava lá, ele ordenou os peixes a adentrarem a rede de Pedro. E Jesus poderia ter feito isso, apenas ordenando, eu quero que o cardume vá para a rede de Pedro. Alguns poderiam entender que Pedro, ele direcionou o barco para que exatamente naquele momento, naquele lugar, a rede caísse e apanhasse todos eles. Independente do que aconteceu, se foi como ele havia feito, tanto nos gafanhotos na época do Egito, quanto trazendo os animais de 2 em 2 para a arca, ou simplesmente dando para Pedro o momento certo de jogar, nós vemos algo milagroso. Seria mais ou menos como acontece na casa da gente, se você é casado. Seria como alguém que guarda alguma coisa. E aí o filho pergunta, mãe, a senhora viu minha garrafa? Já procurei por todo lugar e não encontrei. De lá vem a voz. Ela está na terceira gaveta, de baixo para cima, no armário da despensa, do lado direito, atrás da toalha de banho verde. De banho verde. Então, em proporções sobrenaturais, foi exatamente isso que aconteceu. Lança ali. E eu vou fazer todas as coisas para que você recolha tudo que você precisa. O milagre dos peixes se transforma em uma parábola para a vida de Pedro. Daquele momento em diante, Deus em Jesus vai ter autoridade, vai se mostrar com autoridade não somente sobre peixe, mas sobre o coração das pessoas. Deus vai modificar a função que Pedro vai exercer daqui para frente. Então, o teste apropriado da autoridade é se a gente vai confiar quando a gente não entende ou não concorda. A resposta apropriada é que a gente deve fazer sob a sua palavra. Não a opinião, não os sentimentos, não o convencimento, não a toda a orquestração de motivos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E aí a gente vê mais na frente a transformação decorrente da autoridade de Jesus. À vista do que havia acontecido, do versículo 8 diz, vendo isto, vendo o quê? O que Pedro viu? Vendo isto, vendo o quê? Vendo que Jesus controla todas as coisas, vendo que foi bom e correto confiar em Jesus, vendo que obedecer ao Senhor trouxe dividendos miraculosos e físicos, vendo que havia acontecido a autoridade e a capacidade que Jesus tem de controlar todas as coisas, até trazer os peixes para o momento certo. Vendo isso, o que ele conhecia de Jesus, que já era suficiente para que ele lançasse a rede por causa da autoridade de Jesus, isso extrapola. Agora, a visão que ele tem de Jesus faz com que ele tenha uma visão diametralmente oposta a ele mesmo. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios.
O que acontece aqui, em obedecer e ver Deus fazendo as coisas, é que Pedro, ele é transformado, mas não transformado daqui para cá. Ele é transformado daqui, a visão que ele tem de Deus, para cá. Ele não é transformado porque ele tinha uma visão avessa a respeito de Jesus e muda daqui para cá numa esfera horizontal. Não, não. Ele já disse, foi sob a tua palavra. Então ele já tinha uma ideia da autoridade de Jesus. Mas agora quando ele vai e faz o que Deus quer e ele presencia esse milagre, passa daqui para cá. Ô meus irmãos, todos nós que temos lidado com o povo, ou com os nossos filhos, ou com outras pessoas que temos, à custa de muita dor, utilizado a palavra de Deus para ajudar o nosso povo, nós temos visto, depois de jejum, depois de oração, e a insistência, às vezes implorando que Deus nos ajude na nossa falta de fé, dando a palavra de Deus, que às vezes parece ser muito simplista, dando a palavra de Deus, lutando para crer no poder da palavra de Deus. Não temos nós visto que o grande Deus tem transformado a nossa própria vida e o coração dos homens por meio dessa palavra? Não temos visto que ao longo dos séculos esta palavra, interpretada de maneira clara e utilizada para o confiar a nossa própria alma, tem transformado as pessoas? Mudado a maneira como elas lidam, veem a realidade, sentem, cantam e até a sua fisionomia. Porque o coração alegre aformoseia até o rosto. Mas aqueles que se perdem no primeiro sinal de divergência com Deus, aqueles que se cansam de confiar em Deus e esperam alguma coisa, que não querem lutar contra determinadas coisas, mas querem fazer uso de outras coisas esses não veem nada. Esses não veem absolutamente nada. Pedro, então, vendo essas coisas, vê quem ele é e vê quem Jesus é. E aí, depois de compreender essa autoridade de Jesus e essa grandeza de Jesus, Jesus diz para ele: não tenha medo, você se reconheceu como você de fato é, e a sua visão de mim é correta. De agora em diante, de hoje em diante, você será pescador de gente. E então eles arrastam os barcos para a praia e deixam tudo e seguem Jesus. O que parece é que as pessoas que são mais úteis para Jesus são aquelas que confiam em Jesus. Todos vocês serão ou são já conselheiros bíblicos. Pessoas que têm sido treinadas, alguns começando agora, outros há muito tempo, a utilizarem a palavra de Deus na sua própria vida. E só depois na vida dos outros. Mas a sua habilidade e sucesso da perspectiva de Deus não é medida primariamente pelo tanto de versículos ou construções que você tem da palavra de Deus, mas o quanto este próprio livro tem sido aplicado à sua própria vida. É em aprender a obedecer, é em obedecer Jesus que você pode ensinar outros a fazer a mesma coisa. A transformação em relação à autoridade de Jesus acontece não somente no aprofundamento do relacionamento com Deus, mas agora na transformação da função que ele tem para com outras pessoas. Não tenha medo. Você não vai ficar lá longe de mim e eu aqui. Eu vou para estar perto de você. E daqui para frente, você vai pescar gente. Você vai trazer as pessoas para perto de mim, para terem o mesmo relacionamento e a mesma experiência que você está tendo comigo. Nessa semana que nós estamos daqui para frente, o que nós vamos fazer nada mais é do que abrirmos a palavra de Deus nos vários assuntos e vermos o que Deus tem a dizer sobre todas elas. À medida que o tempo passa, meus queridos, na casa de vocês, por meio da televisão, por meio dos livros, por meio das conversas, na praça ou fora, outras vozes vão dizer aquilo que é mais coerente, aquilo que é mais rápido, aquilo que tem funcionado, aquilo que tem trazido paz, aquilo que tem dado uma ajuda. E quando não importa quando essas coisas
elas estão desdizendo, ou por acrescentarem a palavra, ou por minarem a palavra, vai ser sempre um problema de autoridade. Ou Deus é a realidade última e tem condições de dizer e ensinar e falar em cada área da nossa vida, ou ele deixa de ser soberano sobre as áreas que ele não tem autoridade nem competência para dizer. O meu chamado, então, para todos nós é que nós nos submetamos à palavra de Deus para vermos as maravilhas de Deus. Que os cultos de oração não sejam simplesmente os agradecimentos porque eu estava sentindo daquele jeito, daquele outro jeito, mas consegui tomar um remedinho e estou bem. Ou que eu estava em determinada situação e naquela outra situação, mas eu mudei de emprego, mas eu mudei de determinada situação, mas eu consegui aquilo lá, mas eu ganhei dinheiro e por isso as coisas estão bem. Não, que nós vamos levantar as nossas mãos e dizer, eu queria agradecer a Deus porque a palavra do Senhor tem me ajudado no meio da tribulação, mesmo que eu não concorde algumas vezes e mesmo que eu não queira, por causa de quem Deus é e por causa daquilo que Ele tem dito, sua palavra tem carregado autoridade sobre a minha vida e eu tenho experimentado o milagre de Deus. Ele tem me sustentado no meio das dificuldades, me dado uma paz que excede todo o entendimento. Ele tem cuidado de mim. Eu tenho visto a sua mão poderosa me alimentando, me nutrindo, me sustentando, me guardando, me transformando, me santificando. Aqui eu fico. Aqui eu fico. Porque eu tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Mas a tua palavra é perfeita para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, tudo começa com o reconhecimento da autoridade de Jesus a despeito de qualquer coisa ou argumento que poderia inferir o contrário. Essa semana é para nos ajudar a manejarmos a Tua palavra com humildade e deixarmos que ela fale nas áreas mais variadas da nossa vida. Produz um reavivamento, Senhor, de esperança e confiança na Tua palavra. Possamos confiar na educação dos nossos filhos, possamos confiar na condução dos nossos trabalhos, no uso dos lucros, no empreendedorismo, no uso do corpo, na compra, no lazer, nas artes. Que a Tua palavra tenha algo, que o Teu povo recorra e procure a Ti, para que o Senhor diga como nós podemos glorificar ao Senhor durante esse tempo, esse pouco tempo que nós temos. Abençoa os nossos professores e abençoa os nossos alunos, abençoa nossas igrejas, nossas famílias, abençoa os movimentos aqui representados, as denominações, abençoa o trabalho que o Senhor tem realizado, não somente aqui em Fortaleza, no seminário, mas também no Ceará, no Nordeste, no Brasil. Usa o retorno, a autoridade da Tua palavra para fortalecer a Tua igreja. É o que nós imploramos. Em nome de Cristo. Amém. Amém.